bem-vindo a mais uma palestra pública promovida pela ACIPEC. Eu me chamo Rafael Sergoli, tenho 40 anos, sou professor de ensino técnico e consultor na área de tecnologia da informação, pesquisador da Conscienciologia há mais de 10 anos e voluntário da ACIPEC. Mas o que seria a ACIPEC? A ACIPEC, que é a Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, é uma instituição independente de estudos, ensino e pesquisa fundamentados prioritariamente na conscienciologia. Ela é uma associação sem fins lucrativos. A ACIPEC está localizada na cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo. Aqui nós temos uma foto da sede da ACIPEC, né, que fica na rua 15 de novembro, aqui na cidade de Jundiaí. Para conhecer mais sobre a ACIPEC, acesse acipec.org. Lá no site tem como conhecer melhor os cursos e todas as atividades da ACIPEC. A Conscienciologia tem como um dos seus fundamentos o princípio da descrença, que diz o seguinte: não acredite em nada, nem mesmo no que lhe informarem aqui nessa palestra. Vivencie e tenha suas próprias experiências. Ou seja, você não deve acreditar em nada e nem em ninguém, mas deve estar aberto à investigação e experimentação pessoal, que são fundamentais para o seu desenvolvimento na conscienciologia. Mas o que seria a conscienciologia? A conscienciologia é o termo que foi proposto publicamente em 1981 pelo médico e pesquisador brasileiro Valdo Vieira, para definir a nova ciência dedicada ao estudo da consciência. Por isso que chama conscienciologia, né? Estudo da consciência, tá? Mas é interessante, estamos falando aqui de consciência, mas o que é a consciência, né? Que é a nossa base de estudo aqui. A consciência somos nós. Eu sou uma consciência, você que está assistindo essa palestra é uma consciência, então todos nós somos consciências. A consciência também é conhecida por ego, self, essência do ser humano, individualidade. E aí, entrando em linhas de conhecimento com tradições espirituais, pode ser conhecido também como alma e espírito, dentre de outros termos. A palestra de hoje será sobre exemplarismo. Trouxe aqui algumas palavras, uma nuvem de palavras, com os termos que serão utilizados aqui durante essa palestra. Tá? Então, temos aqui a CIPEC, conscienciologia, aprendizado, esclarecimento. Então, alguns termos aqui já foi visto aqui na introdução e temos alguns outros termos que vão ser trabalhados na palestra, né? Como, claro, exemplarismo, cosmoética, multidimensionalidade, fraternismo. Então, aqui são palavras que eu peguei que chamam para essa palestra, né, que tenham a ver com o que a gente vai estar trabalhando aqui nesse assunto. E algumas dessas são neologismos da conscienciologia, né? Mas o que seriam esses neologismos, né? São termos desenvolvidos pelos pesquisadores da conscienciologia, ou seja, são palavras novas. Então, por exemplo, aqui, cosmoética. Cosmoética é uma palavra nova, não tinha antes da conscienciologia. Então, tem cosmoética, energossoma, mentalsoma, são alguns exemplos de palavras que são neologismos. Mas não se preocupe, tá? Se caso não saiba o significado dessas palavras ou tem alguma dificuldade para entendê-las, que durante a palestra eu irei explicando melhor, tá? Então, para começar, né, vamos falar aqui o significado da palavra exemplarismo, né, que é o nosso tema dessa palestra. Exemplarismo, o exemplo, né, vem do latim exemplum, que significa cópia, imitação, reprodução, exemplar, traslado. E o sufixo ismo procede do grego ismos, que é doutrina, escola, teoria, princípio artístico, filosófico, político ou religioso. Então, chegando de uma forma simples e também para o que eu estou pretendendo passar aqui na palestra, cheguei que exemplarismo pode ser entendido como a escola do exemplo. Mas escola do exemplo, né? Como assim?
Então, a escola, nesse caso, não é somente o espaço físico que conhecemos, né, o prédio, escola, mas sim todo o ideal de compartilhamento e construção do conhecimento, tá? Com a finalidade de melhorarmos e evoluirmos como consciência. Então, quando eu falei que nós somos consciências, temos que entender que somos mais do que esse corpo físico, né? No qual estamos nessa vida. Então, para entender melhor, primeiro precisamos saber como a consciência se manifesta. Ela se manifesta através dos veículos de manifestação da consciência. Então, aqui nós temos o corpo físico, que é esse corpo que nós temos aqui, que é conhecido por soma. Tá? Esse corpo físico, ele é ligado através do cordão de prata e do energossoma. O energossoma é o corpo energético, esse corpo brilhantinho aqui na volta. Ele é ligado ao corpo das emoções, que é o psicossoma. Então, o soma, através do energossoma e do cordão de prata, é ligado ao psicossoma, que é o corpo das emoções. E é uma réplica exata do nosso corpo físico no extrafísico. Mas o que seria o extrafísico? Né? Seria a dimensão extrafísica, uma dimensão que não é tão densa quanto a dimensão intrafísica, que é a dimensão onde nós estamos agora nos manifestando. Então, com o corpo físico, nós nos manifestamos no intrafísico e com os demais corpos no extrafísico. Então, nós temos lá o psicossoma, e o psicossoma, através do cordão de ouro, é ligado ao mental soma, que é um veículo mais sutil ainda, tá? Que ele é voltado para o intelecto, né? E vendo através do paradigma consciencial, somos seres complexos. E que a morte do corpo físico não significa que deixamos de existir, mas sim passamos a atuar na dimensão extrafísica e não mais na intrafísica. Portanto, a consciência é imortal. Por ser imortal, a consciência alterna períodos sucessivos nas dimensões intra e extrafísica. Sendo assim, a sua evolução tende a ser infinita. Mas como assim, né? Então, de maneira bem simples, esse processo chamado de serialidade existencial funciona da seguinte forma. Ao nascermos, ganhamos um soma novo, que iremos utilizar aqui no intrafísico. Esse processo é chamado de ressoma, né? Ou renascimento. Então, vivemos a vida. Com o passar do tempo, esse soma vai sendo desgastado, tal, e aí alguns vivem 70, 80, não importa aí o tempo de vida aqui no intrafísico, chega um ponto em que ocorre a dessoma, que é o descarte do soma, ou mais conhecido como morte física, tá? E aí o que acontece? A consciência volta para o extrafísico, e lá continuamos nossa vida extrafísica até voltarmos novamente para uma outra vida no intrafísico. Esse período entre uma vida intrafísica e outra vida intrafísica é conhecido por período intermissivo, onde nós ficamos lá no extrafísico, né, nesse período intermissivo. Lá no extrafísico, podemos fazer cursos, né, existe o curso intermissivo, tem lá que a gente pode estar trabalhando. A gente sempre está trabalhando lá também no extrafísico, né, fazendo assistências e tudo mais. Quando chega a vez, nós voltamos aqui para o intrafísico e é feito dessa forma. Então, fica alternando. Nasce no intrafísico, vive a vida intrafísica, morre no intrafísico, volta para o extrafísico, fica lá um período no extrafísico, se preparando para uma nova vida intrafísica e assim sucessivamente. Então, a gente fica alternando esses períodos sucessivos nas dimensões intra e extrafísica. Tá, mas isso, por que eu falei isso aqui na palestra? Falei porque é o seguinte, todas as ações, tanto positivas quanto negativas, na atual vida intrafísica, refletem na ficha evolutiva pessoal de nossa consciência. E essa ficha evolutiva pessoal, ela vem desde lá do início da nossa consciência. Então, nessa ficha vai ficando marcado o que fizemos de bom
e o que fizemos de ruim. Então, nós vamos acumulando créditos, se fizermos coisas boas, e débitos, se fizermos coisas ruins. Esses débitos nós teremos que resolver assistencialmente nessa ou nas próximas vidas. Da mesma forma que os créditos vão nos auxiliando, né, para termos melhores condições de estarmos evoluindo, né? Então, dessa forma, podemos ser exemplos positivos ou negativos para as outras pessoas. Agora, que vai entrar na questão do exemplarismo. Existe um termo aí, um ditado popular muito comum, né, que é faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Complicado isso, né? Porque as nossas ações e comportamentos mostram mais quem somos do que somente nossas palavras, né? A gente pode falar coisas maravilhosas, né? Mas se não forem sinceras e de acordo com a forma que agimos, não passarão de palavras que somem ao vento. Por outro lado, às vezes ficar quieto, não falar nada, mas agir com retidão, fraternidade, altruísmo, nós conseguimos ajudar e esclarecer muitas consciências através desses nossos exemplos, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque ficou enraizada essa situação, faço o que eu falo e não faço o que eu faço, principalmente quando vai falando para criança e assim por diante. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque o que nós fazemos indicam muito mais o que nós somos do que às vezes o que nós falamos. Então, precisamos sempre estar atentos e ver se estamos agindo de forma correta, né? Ou somente estamos falando que fazemos de forma correta, mas na verdade não estamos, e isso acaba indo lá para a nossa ficha pessoal como um débito, né? Como algo errado que nós fizemos, tá? Então, sempre vamos ter que ficar atento, e aí esse ditado popular atualmente não dá mais para ser utilizado, né? Aí teria que ser faça o que eu faço, né? Aí sim, porque aí estaria de acordo com o que você está fazendo de exemplarismo. E, é claro, quando temos essa consciência, né, de, não, vou fazer algo de bom, né, tenho que melhorar, tenho que evoluir. Então, quando nós priorizamos essa nossa evolução, passamos a agir com cosmoética. Então, é um termo que a gente já tinha visto lá no início da palestra, né, cosmoética. Cosmoética, ela é uma ética cósmica, tá? Então, ela é mais do que simplesmente a ética tradicional, que tanto é pregada aqui no intrafísico. Ela vai além disso, né? É uma ética que transcende os, uh, as dimensões, né? Então, o que você faz aqui não é só aqui no intrafísico, sim, afeta também o extrafísico. Então, essa ética cósmica, essa cosmoética, nós precisamos segui-la, né? Fazer tudo de forma bem correta. E aí, é claro, agindo com cosmoética, vamos nos tornar exemplos, né, positivos, né? Mas é fácil agir assim com cosmoética o tempo todo, sem sem ter alguns deslizes? Claro que não. É complicado, porque muitas vezes a solução mais cômoda e tranquila não é a cosmoética. Às vezes é mais fácil deixar passar alguma situação, fazer vistas grossas, do que realmente ir lá e falar que aquilo está errado. Mas nós temos que pensar, o que, que nós vamos querer para a nossa vida? Vamos querer a comunidade ou a evolução? Então, nesses pontos, a gente tem que chegar e tomar cuidado e ver o que, que vai, qual decisão iremos tomar. Não é fácil. Às vezes você acaba indo para o caminho mais cômodo. É normal isso, pela própria natureza humana. Mas temos que estar sempre vigilantes e analisarmos. Isso é bom? Isso vai ser bom para todos? Principalmente isso daqui. Numa situação complicada, tem que analisar. Olha, isso daqui é bom só para mim? É bom para todos? É isso que é importante a gente ver. Se for uma situação que ocorrer o melhor para todos, é o ideal. Então, como que vai ser o melhor aqui para todo mundo? Então, é a partir desses pensamentos que nós temos que ir levando a nossa vida. E, consequentemente, né, óbvio, vamos nos tornando exemplos, né, e aí de ação correta, e isso vai afetando as outras consciências que nos cercam, tá? Claro.
Claro que em momentos de dificuldade e adversidades que passamos, devemos ter determinação, resiliência e cosmoética para superarmos essa situação, né? Então, vamos pensar aí no momento que a gente está enfrentando atualmente como humanidade, né? Essa diversidade muito grande da pandemia do Covid-19, né? Se de repente todos, né, desde lá dos dirigentes até a população em geral, estivessem agindo com determinação, resiliência, principalmente com cosmoética, com certeza estaremos numa situação melhor, né? Mas, é claro, cada um tem seu nível de evolução e muitas vezes, como eu já disse anteriormente, é muito mais fácil seguir um caminho mais cômodo do que o caminho correto, né? Ou o caminho mais cosmoético, né? Mas quando a gente consegue, tá? Isso independente aí da pandemia, né? Em qualquer situação, a gente pode ter dificuldades, momentos complicados na nossa vida, né? A gente passa momentos bons, momentos complicados. Nos momentos complicados, nas situações adversas que vão surgindo, se nós conseguirmos agir, né? E superar essas dificuldades através da cosmoética, determinação, resiliência, essa superação, né? A gente, ao fazer isso, né, óbvio, nós vamos tornar exemplos, tá? Para as outras pessoas que também estão passando por problemas. Às vezes não os mesmos problemas, né? Problemas de ordens diferentes, mas que para cada um tem uma importância aquele problema, né? Então, mostrando isso, agindo dessa forma, agindo de forma correta, com retidão de pensamento e fazendo o que é melhor para todos na situação, vamos tornando exemplo, né? Ao vencer, ou mesmo no decorrer desse período que vamos estar enfrentando esses problemas, vamos nos tornando exemplos, né? Porque as pessoas vão vendo como que a gente vai estar trabalhando com isso, né? E vai observando, falando, nossa, olha como ele consegue enfrentar essas dificuldades com seriedade, com tranquilidade, com serenidade. Isso é importante, né? Porque a gente vai acabando se tornando exemplos para outras pessoas, tá? E agir com a cosmoética, né? Além de acelerar nossa evolução, né? Porque a gente vai estar evoluindo mais rápido, né? Cada um tem seu tempo de evolução, tá? Uns evoluem mais rápido, outros mais devagar, cada um tem seu tempo, seu momento evolutivo. Mas, óbvio, se você agir com cosmoética e todos esses princípios positivos, vai acelerar a evolução, né? Vamos chegar mais rápido nessa evolução. E, consequentemente, essa ação com cosmoética vai promover o esclarecimento através do exemplarismo para outras consciências. Lembrando lá, quando eu comentei do ditado, né, faço o que eu falo, não faço o que eu faço, aqui é o contrário, né? É, ao agir e superar as dificuldades, e sempre com essa cosmoética, essa retidão de pensamento, vamos promover o esclarecimento, né, através desse exemplo, né? Mas, tá, interessante, mais uma vez eu falei esclarecimento, né? Então, qual é a importância do esclarecimento na questão aí do exemplarismo ou de assistencialidade, né? Então, o esclarecimento é uma das melhores formas de assistência, né? Ou seja, de auxílio, né? A outras consciências que podemos fazer, pois possibilita que o assistido encare a sua realidade e realize as transformações necessárias em sua vida. Então, existe na Conscienciologia a tarefa do esclarecimento, né, que é chamada de TARES, né, mais um neologismo, TARES, tarefa do esclarecimento, que é isso, você pode ser conversando com a pessoa, pode ser através de exemplos, que é o caso aqui que eu estou falando aqui do exemplarismo, você faz esse esclarecimento, e quando você esclarece e o assistido entende isso, e interioriza aquilo e fala, não, eu vou querer mesmo mudar, minhas ações não estão corretas, então isso daí é feito uma tarefa de esclarecimento, que é uma tarefa que vai ser mais complicada? É mais complicado o esclarecimento, às vezes é mais fácil você simplesmente ir lá e consolar a pessoa, fazer a tarefa do consolo, né, que é na conscienciologia, mas a do esclarecimento acaba sendo mais efetiva, tá?
é um pouco mais trabalhosa, mas é mais efetiva. Então, quando a gente trabalha a, o exemplarismo, né, nos tornamos exemplos e com esse exemplo conseguimos ensinar, esclarecer as pessoas. Olha que coisa importante que nós estamos fazendo. Às vezes a gente pode estar esclarecendo uma pessoa sem saber, né, só de nosso modo de agir, nossa forma de trabalhar e tudo mais. E isso acaba afetando os círculos que nós convivemos, né? Então, por falar em círculo de convivência, é o nosso próximo tema aqui. Então, ó, o exemplarismo em nossos círculos de convivência. Então, nós temos o nosso ciclo mais nuclear, né, que é a nossa família, os amigos, os colegas, e aí, claro, as demais pessoas. Vamos falar um pouquinho de cada um desses ciclos, desses círculos, onde a gente vai se tornando os exemplos, né? Como a gente pode exemplo, como funciona o exemplarismo nesses círculos de convivência, né? Claro, vamos começar pelo nosso círculo mais que estamos mais perto, né? Que é a nossa família nuclear, né? Então, através de costumes, comportamentos, hábitos, atitudes, valores e ideias, podemos despertar nos membros de nossa família, principalmente nas crianças, né, o fraternismo e a assistencialidade de forma lúcida. Olha a importância da assistencialidade. Mais uma vez, falando de assistencialidade, é muito importante assistirmos a quem está precisando, tá? Não só simplesmente fazer aquela assistência, só estou fazendo por fazer, mas sim fazer de forma lúcida, forma bem cosmoética. Então, por que comecei a falar aqui do núcleo familiar, né? Porque é o núcleo onde nós temos mais contato, né? Ainda mais agora nessa época de isolamento social, onde o convívio entre os membros da família nuclear aumentou demais, né? Hoje a gente está mais tempo em casa, né? Por toda essa situação que está ocorrendo no mundo. E com isso, o que acontece? As crianças, elas tendem a ver os adultos de seu convívio como exemplos, né? Então, a importância de ser um exemplo positivo aumenta muito mais, né? Pois por mais que a consciência não tenha idade, né? De repente, eu como consciência, eu sou mais novo que meus filhos, né? Como consciência, mas no nosso atual nível evolutivo, onde a gente não tem lembranças claras de outras vidas, as crianças nos veem como exemplos, né? Principalmente os adultos que cercam elas. E aí, olha a importância que nós temos, né, de agirmos de forma correta, com fraternismo, fazer as assistências, né? E com isso, o que vai acontecer? Vamos formar esses hábitos de fraternismo, de assistencialidade, de respeito, de tolerância, e isso é extremamente importante hoje em dia, né? E é uma responsabilidade nossa para os demais membros da nossa família, principalmente com as crianças. Mas não só com as crianças, nós somos exemplos, às vezes até podemos ser exemplos para os nossos pais, para os nossos companheiros de caminhada. Então, é, é isso. Então, essa parte do exemplarismo familiar, você vai se tornando esse exemplo. E claro, e você vai ampliando, né? Não só na sua família nuclear, lá que convive na casa todo dia, mas também na família, por exemplo, na família da sua esposa, do seu marido. Você vai se tornando exemplo conforme as suas ações, né? Lembrando aquilo lá, as suas ações, né? As suas ações dizem muito o que você é, de como você está fazendo. Então, você fazer ações corretas, com fraternismo, assistencialidade, cosmoética principalmente, é de extrema importância e, é claro, você vai se tornando um exemplo para toda a sua família, seja nuclear e seja a família mais próxima. Tá? Mas aí, beleza, então a gente está aqui na família, e aí também pode aumentar para os amigos, né, e colegas de trabalho. Então, nós, da mesma forma que nos tornamos exemplos para os nossos familiares mais próximos, né, através de nossas ações, também podemos influenciar de forma positiva nossos amigos e colegas de trabalho, né? Então, eu mesmo, né, antes dessa reviravolta que a pandemia causou, eu ficava, às vezes, tinha dias que eu ficava mais tempo em contato com meus amigos e colegas de trabalho do que com a minha própria família, né? Agora, claro que não, agora com home office mudou um pouco isso, mas a gente ficava muito convívio, mesmo em home office, a gente continua em convívio com os amigos e colegas de trabalho, né? E com os amigos a gente conversa, tudo mais. Então, isso, é claro,
que com isso a gente influencia e é influenciado por esse grupo também. Então, os amigos que a gente às vezes sai, conversa, tudo mais, serve de conselheiro ou pede conselho e tal. Então, vamos nos tornando exemplos para esse, para todas essas pessoas, tá? Os amigos, colegas de trabalho. E é claro, você agir com cosmoética, fraternidade no ambiente de trabalho é importantíssimo, né? Ter um bom convívio, aceitar as diferenças, ter tolerância e conseguir entender o nível evolutivo de cada um é importante, e com isso você começa a ter uma convivialidade bem melhor, né? Você acaba entendendo o que está acontecendo, né? E com isso vamos contribuindo também para a evolução de quem está ao nosso redor, vai servindo de exemplo. Isso é muito importante, né? Servir do exemplo. E, claro, né? Vamos também sendo exemplo para podemos influenciar outras pessoas, né, mesmo que fora desse nosso círculo familiar, amigos e colegas, né? Porque às vezes a gente pode estar fazendo uma ação, vamos supor, dentro de um supermercado, a pessoa deu o troco errado, você corrige, fala, não, você deu a mais, tá certo isso. De repente, uma atitude simples assim pode se tornar exemplo para alguém que estava lá perto e ver e falar, nossa, olha, mesmo recebendo um troco a mais, não quis ficar, quis devolver, porque o que é certo é certo. Você acaba se tornando exemplo, tá? Mesmo às vezes para pessoas que você nem conhece, né? Você está lá, a forma com que você se porta em determinadas situações, você acaba se tornando, pode se tornar um exemplo, né? Vendo lá, olha, como aquela pessoa se portou naquele momento, naquela situação, mesmo sem conhecer, tá? Então, às vezes a gente está fazendo o esclarecimento através do exemplo até para pessoas que a gente nem conhece, tá? Isso é importante e a gente tem que estar consciente de tudo isso, né? Isso é de fundamental importância para a nossa vida, né? Então, ao tomarmos consciência da influência que nossas ações podem exercer em todos à nossa volta, temos que procurar viver ao máximo agindo conforme os princípios da cosmoética e da fraternidade. Foi o que a gente falou aqui nessa palestra inteira, né? Dessa importância, né, de agirmos corretamente, temos um padrão de pensamentos e sentimentos bem equilibrado. Claro, não vai ser o tempo todo, tem momentos de altas e baixas. Então, mas nesses momentos de alto e baixo também conseguir chegar ao equilíbrio mais rápido. E com isso, o que, que vai acontecer? Vamos nos tornando exemplo. Olha a importância que nós temos. Às vezes você pode pensar, ó, ninguém presta atenção ou não vou servir de exemplo. Pode estar errado, de repente você pode ser um exemplo, né? Então a gente tem que ter essa consciência da importância que nós temos aqui nessa nossa vida intrafísica. E por isso a gente tem que buscar sempre fazer o melhor, sempre pensar, olha, vou fazer essa atitude aqui que vai ser melhor para todos, sempre procurar trabalhar com cosmoética. É fácil? Não, não é fácil, é complicado, é muito existem situações na nossa própria vida que vão desviando esses caminhos, mas tentar o máximo possível desviou, voltar para o caminho, e assim a gente vai evoluindo de uma forma melhor, né? Então, esse é meu recado que eu queria deixar aqui para vocês, né? Então, ter essa consciência que nós somos exemplos, tá? E principalmente as nossas ações dizem muito mais que às vezes as palavras. Então, isso é uma coisa que fica sempre me marcando muito, porque pode às vezes falar, nossa, falar coisas maravilhosas, mas a ação não condiz com o que foi falado, e aí não tem nada que dure, né? Se a ação acaba demonstrando o que realmente você é. E você ser exemplo positivo é bom para todos, tá? Então, essa é a reflexão que eu gostaria de deixar para vocês, né? Procurar ter essa consciência que nós somos exemplos, né? E podemos ser exemplos positivos ou negativos, mas tentar buscar sempre ser o positivo para poder ajudar na assistência, na evolução de todos à nossa volta, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa palestra, né? E aí, acessem o site da ACIPEC para conhecer um pouquinho mais sobre a ACIPEC. Eu vou estar entrando agora aqui no site para mostrar um pouquinho para vocês como que é o site da ACIPEC. Bom,
Então, esse daqui é o site da CPEC, né? Aqui fala um pouquinho sobre a história da CPEC, então, se quiser conhecer um pouquinho mais, aqui tem a parte da fundação, quando fundou, o organograma das ciências e tal. E aqui vem a parte dos cursos, né? Essa parte é interessante, né? Então, vindo aqui no ambiente de aprendizagem, vai aparecer aqui os cursos oferecidos pela CPEC, né? Então, temos aqui o Introdução à Conscienciologia, Cidadania Multidimensional e as Urbanizações Extrafísicas, e aí, para acessar qualquer um desses, é só vir aqui em mais informações e inscrições, que fala sobre o que é o curso, quanto que é, qual é o valor, como que ele é feito, tá? Então, e temos aqui o projeto Conscienciologia no Cotidiano, um projeto muito interessante, que está sendo desenvolvido semanalmente na CPEC, com aulas sobre diversos temas da Conscienciologia para ser utilizados no nosso cotidiano. Então temos aqui ó, a morte biológica, as mortes energéticas, as várias vidas refletindo na vida atual, cursos preparatórios para a elaboração das metas da próxima vida, aquilo que a gente estava falando de várias vidas, né? Experiência fora do corpo, inteligência evolutiva, escala evolutiva da consciência, tá? Muito interessante. As várias maneiras de prestar assistência, reurbanizações extrafísicas, paragenética, técnicas conscienciológicas de autoassistência, parapsiquismo, aprofundamento técnico sobre acoplamentos e aprofundamento técnico em pensenologia. Cada um desses aqui são módulos separados, tá? Então, clicando aqui em mais informações, vocês conseguem obter as informações sobre o curso e aí valores e tudo mais. E é bem interessante estar online, né? Nesse momento aqui, os cursos estão online. É importante para aumentarmos esse nosso conhecimento, né? Aquilo que eu tinha falado lá que a gente está falando na palestra sobre a importância de agir com cosmoética, com retidão, tudo isso. Aqui os cursos da CPEC trazem ferramentas para que nós possamos estar trabalhando com todas essas situações que vão passando pela nossa vida, né? Então, às vezes a gente pode, através de manobras energéticas, nos reequilibrar, né, com alguma coisa que aconteceu. Você às vezes pode falar coisas que não devia, agir de forma não boa, né, agir de uma forma ruim e com isso, claro, se tornar um exemplo negativo, sendo que se de repente você tiver um equilíbrio energético, fazer alguns exercícios que existem, né, como o estado vibracional, a parte de respiração, para controlar toda essa às vezes o nervosismo ou os problemas que vão acontecendo, né? Então, é importante que tem vários cursos, várias informações no site da CPEC, tá? Então, tem aqui o próprio site vai falar um pouquinho sobre conscienciologia e tudo mais. Então, vale a pena, quem não acessou ainda, acesse o site da CPEC e vejam lá os cursos, tá? E para encerrar, eu gostaria de agradecer a todos, né, que viram essa palestra. Qualquer dúvida, mandem os comentários aí no, aqui no vídeo no YouTube, no Facebook, nas plataformas, nas redes sociais da CPEC, que aí teremos o prazer de respondê-los, tá? Muito obrigado pela presença de todos, espero que tenha sido de utilidade para todos, né? Essa parte é uma parte muito interessante, a questão de ser exemplo, né? Exemplarismo. Então, ter essa consciência, né? Que nós podemos ser exemplos positivos e negativos é importante para podermos evoluir, né? E com isso fazer assistência também para as pessoas, para outras consciências. Então, espero que tenha sido claro, que vocês tenham gostado, tá? Meu muito obrigado a todos e até uma próxima palestra. Obrigado.